Pessoal, boa tarde a todos. Bom, vamos lá, pessoal. Para quem não me conhece ainda, né? Tem gente de fora que tem convidados aqui, né? Sou o professor Chops. Chops por quê? Sou pingaiada, não é? Claro, é meu sobrenome, tá? E vou falar com vocês aí sobre biologia. Matéria mais legal do Enem, sim ou não? Olha que povo mais falso. Mas eu concordo, é verdade. Deixa eu apagar aqui por enquanto. Pessoal, vamos lá então, ó. As nossas questões aí da prova é a questão de número 47. Acha aí para nós. 47. Olha o que ele fala para nós, pessoal. Vamos lá, ó. Um importante princípio da biologia relacionado à transmissão de caracteres é a embriogênese humana, né? Foi quebrado com a descoberta do microquimerismo fetal. Nossa, que macumba que é essa? Não, calma. Ele vai explicar o que é isso daí, tá? Microquimerismo é o nome dado ao fenômeno biológico referente a uma pequena população de células ou DNA uma mosca me... Presente aonde? Na mosca, né? Ó. Presente em um indivíduo, mas derivada de um organismo geneticamente distinto. Investigando-se a presença do cromossomo Y, foi revelado que diversos tecidos de mulheres continham células masculinas. A análise do histórico médico revelou uma correlação extremamente curiosa. Apenas as mulheres que antes tiveram filhos homens apresentaram microquimerismo masculino. Essa correlação levou à interpretação de que existe uma troca natural entre células do feto e maternas durante a gravidez. Pessoal, ó, então atenção. Essa questão fala da embriogênese. Grifa lá no seu enunciado. Embriogênese. O que é uma embriogênese? A palavra embriogênese, lembra o que é embriogênese? Embrião, não é? A embriogênese é uma série de etapas que leva à formação do embrião. A partir de qual célula? Lembram? Essa mosca vai ficar comigo mesmo? Se eu engolir ela, o que eu faço? Engole, né? Mastiga. Olha só. Pessoal, então, embriogênese é a formação do embrião a partir do zigoto. Vamos voltar um pouquinho no tempo, ó. Então, você tem lá espermatozoide, óvulo, fecundou, formou o quê? O ovo ou zigoto. Ele passa a sofrer o quê? Divisões celulares para formar um novo indivíduo. Atenção, esse indivíduo aqui proveio de uma única célula, sim ou não? Que era o zigoto. Então, nossas células vieram do quê? De uma única, o zigoto. O que eu vou entender, então? Se todas as minhas células vieram de uma única, todas elas são o quê? Geneticamente idênticas, ó. O DNA que está nessa célula é o mesmo dessa, que é o mesmo dessa, que é o mesmo dessa, que é o mesmo em todo o indivíduo. Então, imaginar, se esse gameta aqui tem um cromossomo X, e esse aqui o óvulo X, o
que vai ser aqui o indivíduo? XX. Cromossomicamente, o indivíduo do sexo feminino. Tá? Teoricamente, todas as células desse indivíduo teriam que ter qual constituição genética? XX, sim ou não? Mas alguns tecidos têm cromossomo Y lá. Isso quer dizer o quê? Ele falou ali, né, ó, que a troca de células entre o feto e a mãe durante a gravidez. E a pergunta é, o princípio contestado com essa descoberta relacionado ao desenvolvimento do corpo humano é o de que? Vamos ver cada alternativa ali, tá? Ó, por exemplo, ó, o que fala na letra A? O fenótipo de nossas células pode mudar por influência do meio ambiente. Isso é verdade, mas não tem nada a ver com o texto. O texto fala sobre o quê? Embriogênese, zigoto, embrião. A letra A, a informação é correta, mas não tem nada a ver com o enunciado. Na letra B, fala assim, ó, a dominância genética determina a expressão de alguns genes. Isso é verdade também, mas não tem nada a ver com o texto, com o contestado, né? As mutações genéticas introduzem variabilidade no genoma. Isso também é verdade. Mutação é uma fonte de variabilidade, mas não tem nada a ver com o contexto. As mitocôndrias e seu DNA provêm do gameta materno. Isso também é verdade, mas não tem nada a ver com o contexto lá em cima, né? Então ele fala assim, ó, o que é contestado? As nossas células corporais provêm de um único zigoto. Então pega a mulher aí adulta que já teve filho. Você pode dizer que as células que constituem hoje o corpo dela vieram de um único zigoto? Nesse momento não mais, concorda? Porque tem o que em alguns tecidos dela? Células do filho, né? Está contestando mais ou menos esse fato, que todas as suas células vieram de um único zigoto. Nesse caso vieram também, mas não só. Tá bom? É isso que ele falou pra gente aí. Vamos ver uma próxima questão? Pega lá para nós, ó. É a questão de número 54. Pessoal, uma questão de biotecnologia. Aliás, ó, biotecnologia, um assunto bem recorrente no Enem. O Enem tem uma predileção por biotecnologia. Que bom, que é um assunto gostoso e atual, tá? Bom, antes de fazer a questão, pessoal, do que se trata a biotecnologia? É uma ciência aí que mexe com o quê? Mexe com transgênicos, clonagem, célula-tronco. Então, aproveita esse tempinho aí, até o Enem, e dê uma lida em célula-tronco, em clonagem, em transgênicos, tá? Porque pode ser que apareça novamente em alguma questão aí do Enem. Bom, nesse caso aí, o que está falando nessa questão? É de clonagem? É de transgênico? É de célula-tronco? Vamos ver. Ele fala assim, ó, a palavra biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Boyer introduziu a informação responsável pela fabricação de insulina humana em uma bactéria para que ela passasse a produzir a substância. Ó, vamos relembrar o que, pessoal? De teoria. Importante. Olha aqui. Para falar em biotecnologia, você tem que saber pelo menos isso daqui, ó, que existe na célula dois tipos de ácido nucleico. Um deles é o DNA, certo? O outro é o RNA. Você lembra o nome completo do DNA? É o ácido desoxirribonucleico. E o RNA, o nome completo dele? É o ácido ribonucleico. Cada um dos dois tem funções na célula, no organismo.
De maneira geral, DNA armazena informação genética. Nesse contexto, ó, quando falar em informação, suspeite de quem? Do DNA. Vou repetir para você então, tá? DNA, informação genética. RNA, a principal função, mas não a única, é síntese de proteínas. Síntese de proteínas. Pessoal, qual que é o mais famoso ali dos dois? Está sempre na mídia, na TV, em jornal, qual dos dois? O DNA. Geralmente, que programa que ele aparece, o DNA? Olha, ninguém assiste Ratinho aqui, né? No Ratinho, às quartas-feiras, de quarta-feira é o DNA, tá? Ah, no Ratinho vai levar uma informação. Que informação? Quem que é o pai desse moleque aí, não é? Tem a mulher e alguns candidatos, né? O DNA leva informação. Você é o pai. Aí você está ferrado, tudo bem? Muito bem. Pessoal, mas vamos voltar para o que é mais interessante. Quando eu falo em biotecnologia, DNA e RNA, eu guardo assim, ó. Na fisiologia de uma célula, no funcionamento dela, tudo acaba nisso aqui, ó. Tudo acaba em proteína. Nesse caso, a insulina é uma proteína. Coloquei entre parênteses aqui, ó. Numa célula, tudo acaba em proteína. O metabolismo depende de proteínas. Com quais funções? Enzimáticas. O controle de glicose no sangue depende de proteína. A insulina e assim por diante. Então, de novo, ó, numa célula, tudo acaba em proteína. Mas tudo começa no DNA. Como assim? A informação para saber quem é essa proteína, qual que é a função dela, se vai ser uma enzima, se vai ser uma insulina, quem tem a informação de tudo isso é o DNA. Lembra? Leu informação para lembrar de quem? Do DNA. As informações dela estão aqui. Então, o DNA sabe fazer a proteína, mas não vai lá fazer, não. Ele se acha, eu sei, mas não vou fazer, não. Ele vai mandar alguém fazer. E esse alguém é o RNA. O DNA guarda a informação. Mas quem vai lá e põe a mão na massa e faz a proteína? O RNA. Para o RNA fazer a proteína, que é o DNA que sabe, alguém tem que ensinar ele, não tem? Quem vai ensinar? O DNA. Em algum momento, as informações do DNA vão passar para o RNA. Então, se eu ler aqui, ó, faça a insulina. Eu vou ler o que aqui? Faça a insulina. Porque um é a cópia do outro. E por quê? Quando o DNA passa informação para cá, esse processo eu chamo de transcrição. O que é uma transcrição? O que é transcrever? Copiar de um lugar para o outro. Durante a transcrição, as informações do DNA estão sendo copiadas para o RNA. Agora, o RNA, ele tem informação genética agora. Vindas de onde? Do DNA. Ele vai lá e executa o comando do DNA. E faz a insulina, que é uma proteína. Esse momento aqui, eu chamo de tradução. Por que tradução? Aqui eu entendi, né? Transcrição, copiar de um lugar para o outro. Mas por que tradução esse nome aqui? As informações que foram transcritas do DNA para o RNA foram transcritas na forma de um código. É o famoso código genético. Muito bem. Para eu saber quem é essa proteína, se ela é insulina mesmo, tem que fazer o que com o código genético? Uma tradução. Quando eu traduzir esse código, eu sei quem é você. Certo? Bom, pessoal, na verdade, fala do quê? Da insulina. De uma informação, não é? Uma informação vai estar no DNA todo? Não, vai estar num pedaço dele.
Isso aqui tudo, então, ó, esse DNA, na verdade, eu vou chamar de gene. O que é o gene? É um segmento do DNA com uma informação. Nesse caso, esse gene, esse pedacinho de DNA tem qual informação? Faça a insulina. Como que chega aqui? Essa informação do gene é transcrita e depois traduzida. Então vamos lá. Se eu quero que a bactéria produza a insulina, o que eu vou inserir nela? Um pedacinho de quê? De DNA. Com qual informação? Fia, faça a insulina, não é? Para essa bactéria fazer de fato a insulina, o DNA que ela recebeu, o gene que ela recebeu, tem que ser o quê? Transcrito e depois traduzido. Tem que haver essa garantia. O que eu pus na bactéria, esse gene, foi transcrito? Beleza. Foi traduzido? Beleza. Ela passa a produzir agora a insulina, tá? Vamos lá. Essa bactéria recebeu o gene de uma outra espécie, concorda? Da espécie humana foi para a bactéria. Qual que é o princípio descrito nesse enunciado? Clonagem, transgenia ou célula-tronco? O que foi feito aí? Hã? Essa bactéria é uma bactéria transgênica ou clonada? Transgênica, tá? O que é um organismo transgênico? Aquele que recebe o quê? Genes de uma outra espécie. Houve uma transgenia. O que é transgenia? Transferir genes de uma espécie para outra. Essa bactéria é uma bactéria agora? E o que ele fala para nós, ó, as bactérias modificadas por Herbert Boyer passaram a produzir a insulina humana porque receberam... Qual você marcaria aí? Aqui está marcada a letra A, não é assim ou não? Está marcado no teu aí, não tá? Que fala assim, ó, sequência de DNA codificante da insulina humana. E você não põe a proteína na bactéria, você põe o gene. Nem RNA e nem um cromossomo inteiro, né, pessoal? O que é um cromossomo? Um cromossomo é uma longa molécula de quê? De DNA. Na transgenia é o gene, um pedacinho do DNA. Alternativa A. Tá bom? Ó, fora a transgenia, dá uma olhadinha em clonagem e células-tronco. Tá bom? Vamos mudar então? A nossa próxima ali, ó, uma questão também bem gostosinha, até recorrente em vestibular, em Enem, que é a questão número 61. Foi feito não, né? A 61. Pessoal, antes de ler a questão, eu vou retomar esse assunto aí, tá? Já que é recorrente, é legal a gente dar uma pensada nele. Ó, esse exercício aí, pessoal, vai falar de imunização. Imunização. Quando eu lembro em imunização, eu lembro de sistema imunológico. Tem a ver com as nossas defesas, sim ou não? Como é que funciona isso? Quando eu falo em imunização, é legal lembrar disso aqui, ó. Antígeno, anticorpo. Tem a ver com imunização, com defesa. O que é um antígeno? Antígeno é qualquer corpo estranho que entre em você. Se reconhece como estranho, vai tentar o quê? Se defender contra aquilo. Por exemplo, ó, aqui na sala está cheio de vírus e bactérias. Se eu der uma cuspida aqui em vocês, ó, vou fazer isso, óbvio, né? Mas, enfim, vou espalhar um montão de quê aí? De vírus e bactérias. Se eu espirrar, então, mais ainda. Vírus e bactérias podem causar o que em nós? Doença. Você fica doente todo dia, toda hora? Não. Até um certo ponto, você consegue o quê? Se defender, né? Então, antígeno pode ser uma bactéria, um vírus, pode ser um veneno de cobra, um alimento, se você é alérgico, tá? Entrou em você, é estranho? É antígeno.
Como que eu me defendo contra um antígeno, contra um corpo estranho, um vírus, uma bactéria? Produz moléculas de anticorpo. Na verdade, o anticorpo também é uma proteína, com função de defesa. Lembra? Tudo acaba em proteína, né? O anticorpo é uma proteína de defesa que vai tentar neutralizar a ação do antígeno. Então, se entra em mim uma bactéria, eu produzo anticorpos contra a bactéria. Se entrar em mim um vírus, produz o quê? Anticorpos contra o vírus. O anticorpo da bactéria serve para o vírus? Não. O anticorpo é específico. Vamos guardar isso? O anticorpo é específico para cada tipo de antígeno. O anticorpo vai lá, ó, tem que grudar no antígeno. Existe uma forma complementar entre os outros. Ele vai lá e gruda no antígeno. E tenta o quê? Neutralizar a ação dele, tá? Pessoal, olha só. Antígeno, anticorpo. O que é estar imunizado? Pessoal, eu estou imunizado contra o sarampo. Presta atenção. Estar imunizado é já ter o que no seu organismo? Dos dois ali. Já ter o quê? Anticorpo, tá? Estar imunizado é já ter no seu organismo anticorpo. Você nasceu com anticorpo contra o sarampo já? Não, ele apareceu aí em você. Quando? Quando é que aparece em mim um anticorpo? Quando eu entrar em contato com quem? Com o antígeno. Se eu tenho no meu organismo o anticorpo contra o vírus do sarampo, em algum momento da minha vida, entrou em mim esse vírus? Entrou. Pode ser de duas formas. Quais são as duas formas de eu estar em contato com o antígeno? Uma é uma prevenção, tomando o quê? Vacina. Na vacina contra o sarampo, tem o que nela? O vírus do sarampo, mas de forma o quê? Atenuada, né? Mas se eu não tomar vacina, tem como ficar imunizado contra o sarampo também? Tem ou não tem? Ó, eu não tomei vacina do sarampo. Estou imunizado. Tem como? Como? Pegar a doença. Se eu pegar sarampo e não morrer, óbvio, né? Não pode morrer, aí não vale, né? Peguei sarampo e não morri. Estou imunizado? Tô. Pegou uma vez, não pega nunca mais, sim? Não é? Então, uma é não quero pegar sarampo. Toma vacina, imuniza. Ah, não tomei, fiquei doente. Imunizou também, tá? Nesse caso, foi você que produziu o anticorpo. Você que produziu. A imunização é ativa. Então, por aqui, ó. Imunização. Quando é que a imunização é ativa? Quando você produz o anticorpo. Em duas situações. Vacina ou ficando doente. A imunização ativa, ela é o quê? Duradoura. Dura quase que a vida toda. Vida toda. É duradoura, tá? Agora, tem situações que você não pode esperar 1, 2, 3 semanas para você produzir um anticorpo e ficar imunizado. Tem situações de quê? De emergência. Por exemplo, se uma cobra me picar, vai introduzir o que em mim essa cobra? Veneno. É antígeno, não é? É antígeno. Você pode esperar 1 mês para produzir anticorpo contra esse veneno? Vai morrer, né? Ou para emergência. Numa emergência, nesse caso, eu vou receber um anticorpo pronto já prontinho. Vai ficar imunizado? Vai, mas não é ativo. Imunização é o que mesmo? Passiva. Na imunização passiva, você já recebe o anticorpo pronto. Situação de emergência. Vamos lá então, ó. A cobra me picou, eu não morri também, tomei o soro, me salvei, beleza. Semana que vem, a mesma cobra me pica. Olha que sorte, não é? Fui no mesmo mato, fazia a mesma coisa, tava lá a cobra de novo, me picou de novo. Tem que tomar de novo o soro? Ou vale aquele da semana anterior?
Toma de novo ou não? Tem que tomar. Se não morrer, né? Tem que tomar de novo. Tem que tomar de novo. Na imunização passiva, a duração é curta. 1 ou 2 semanas no máximo. Dali a alguns dias, você não tem mais no seu plasma esse anticorpo, tá? Então, 2 tipos de imunização, passiva e ativa. Pessoal, olha só. Não é uma guerrinha aqui entre antígeno e anticorpo? É uma guerrinha, não é? Como é que o antígeno pode enganar o anticorpo? Aliás, tem vírus que faz muito disso. Vírus, né, a maioria deles, é um organismo que é altamente mutagênico. Quando um vírus sofre mutação, ele muda o quê? A forma dele. Se ele mudar a forma original, o anticorpo consegue se ligar nele? Não consegue mais. Não consegue mais, né? Tem um vírus danadinho que faz isso toda hora, não tem? Qual que é o vírus mais famoso que é altamente mutagênico? O HIV, por exemplo. Hoje ele é redondo, amanhã ele é quadrado, amanhã ele é triangular, depois ele é estrelar e fica mudando de forma. Cada vez que ele muda de forma, ele engana quem? O anticorpo, que não se liga mais nele, tá? Então, quanto maior a mutação num vírus, mais difícil é o que contra ele? Fazer o que contra ele? Uma vacina, né? Vamos ver o que fala a questão aí, então, ó. Tanto a febre amarela quanto a dengue são doenças causadas por vírus do grupo arbovírus, pertencentes ao gênero flavivírus, existindo, olha lá, ó, 4 sorotipos para o vírus causador da dengue. A transmissão de ambas acontece por meio da picada de mosquitos como o Aedes aegypti. Entretanto, embora compartilhem essas características, hoje somente existe vacina no Brasil para a febre amarela e nenhuma vacina efetiva para a dengue. Esse fato, que fato, pessoal? De só ter vacina para a febre amarela e não uma efetiva para a dengue, né? Esse fato pode ser atribuído a, olha lá, a alta variabilidade antigênica do vírus da dengue em relação ao vírus da febre amarela. Alternativa B de Bosque, certo? Pessoal, então olha só, uma dica. Falou nesse contexto, imunização de vírus, lembra o quê? Mutação. Vírus são organismos altamente mutagênicos. Sofreu mutação, mudou de forma, enganou o anticorpo. Tá bom? Vamos fazer uma outra? Ali, a próxima. É a questão número 70. Uma questão que fala sobre evolução. Um dos tópicos da evolução. Evolução biológica, tá? Ó, antes disso, ler a questão aí, ó. Quando você for estudar evolução, o Lamarck, o Darwin, aquela coisa toda lá, a evolução biológica, né? Vai ter um item que fala sobre especiação. Olha o nome, ó, especiação. Lembra o quê? Especiação. Lembra espécie. Especiação, formação de novas espécies. Sim ou não? Tá. Mas antes disso, ó, vamos relembrar o conceito biológico de espécie? Grosseiramente falando? Bem geralzão. Quando é que 2 indivíduos, eu digo que eles pertencem à mesma espécie? Quando? Tem que haver o que entre eles? Um cruzamento, uma reprodução com descendente o quê? Fértil. Se isso acontecer, com descendente fértil, assim, esses 2 aí são da mesma espécie. Minha pergunta é, quando não são da mesma espécie, dá para haver reprodução com descendente? Sim ou não? Diz que não, diz que sim. Rola ou não rola um clima? Pode rolar um clima. Existe uma família bem interessante que o casal, né, os membros aí, o pai e a mãe, não são da mesma espécie. Eles fazem um filhinho, mas o filhinho não é fértil, tá? E não é fértil. O que comprova que eles não são da mesma espécie, que
que o descendente não é fértil. Que família que é essa? Lembra que família que é? O pai é um... Não, esse é o filho. Hã? Esse é o parente. O pai é um jumento. A mãe é uma égua. Olha só, minha mãe é uma égua, meu pai é um jumento, e eu sou quem? A mula, sou menininha. A mula é a menina. E o menininho? Burro. Hã? Então, por que a mula e o jumento conseguem se cruzarem ainda? Guardam algumas características anatômicas, não é? Que comprova que não são da mesma espécie. Descendente que não é fértil. Bom, pessoal, agora em cachorro. Pensem em cachorro. Tem cachorros de várias o quê? Várias raças. Porém, são todos da mesma? O que eu deduzo? O que há entre eles ainda? Todos eles. Poderia haver entre todos eles. Cruzamento, sim. Com descendente fértil, né? Porém, na prática isso é impossível, concorda? Vamos pensar assim, exemplo que eu dou sempre, ó. Sabe aquele cachorrinho assim, uma coisinha sequinha que só late, uma coisa assim pequenininha? Como chama aquilo lá mesmo? Hã? Pincher, é uma coisinha sequinha, não é? Que só late, não faz mais nada. Aquela coisinha sequinha, uma fêmea sequinha, aquela coisinha sequinha lá, latindo a fêmea, e um São Bernardo, macho. A hora que ela vê aquilo, ela assim, nossa, vou me acabar. Vai mesmo, vai, né? Até rolaria. Não naturalmente, né? Porque como é que o cachorro vai catar a cadela aí? Não tem como. Anatomicamente não vai rolar. Mas se eu pegar o gameta de um, gameta do outro, in vitro, fazer lá, vai nascer um cachorrinho? Vai pôr aonde, né? Enfim, vai pôr em algum uso de algum cachorro. Vai nascer um cachorro? Vai nascer um cachorro. O que é, eu não sei. Mas é possível. Porque eles guardam ainda o quê? A mosca voltou. Eles são da mesma espécie, porém de raças diferentes. O que é isso, pessoal? Ó, na verdade, a raça é o meio do caminho. Eles estavam caminhando para formar duas novas espécies, mas parou ali no meio, formou raças, tá? Então, o que eu posso dizer? Reprodução, na verdade, grosseiramente falando, é o que entre dois indivíduos? É troca de quê entre os indivíduos? De material de informação, não é? De material de genes. Na reprodução, genes de um combinam com o outro e dá um novo indivíduo lá. Essa troca de genes entre dois indivíduos, reprodução, eu chamo de fluxo gênico. É o que fala ali, ó. Ele fala assim, ó. Algumas raças de cães, né, domésticos, não conseguem copular entre si devido à grande diferença em seus tamanhos corporais. Ainda assim, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona a formação de novas espécies. Especiação. Essa especiação não ocorre devido à manutenção, continua, né? O fluxo gênico entre as raças. Tá bom? Vou fazer mais uma. Que dá, né? A questão ali, ó, 74. 74. Ó, de novo, vamos pegar isso aqui, ó. Do comecinho da aula lá, ó. Ó, a fecundação, certo? Oi? Tudo bem? Fecundação. Fecundou, formou o ovo, ou zigoto, sim ou não? Ele passa a sofrer o quê? Divisões celulares. Para formar o embriãozinho. Num primeiro momento, todas essas células embrionárias não sabem o que vão fazer ainda. Tipo assim, ó, você vai ser o que quando você crescer? Não sei ainda. Dali 5 ou 6 dias depois da fecundação, essas células passam a se diferenciar. O que é se diferenciar? Vão tomar uma função. O que é uma célula diferenciada? Que tem uma função. E a indiferenciada? Que não tem função. Então, depois de um tempo, por exemplo, essa célula aqui,
Ela vai transformar, por exemplo, em neurônio. Essa aqui, um exemplo. E assim, até formar o quê? O indivíduo todo, não é? Tá? Então, durante a embriogênese, desenvolvimento aqui, as células vão se diferenciando, vão adquirindo funções e se encaminhando, cada um para o seu lado. Vai lá para o cérebro, enfim, né? Bom, pessoal, detalhe. Todas, ó, aqui no quadro, ó, todas elas vieram de uma única célula, o zigoto, né? Que eu falei no comecinho lá. Ó, geneticamente, todas são iguais. Ó, o DNA que está no neurônio é o mesmo DNA que está no músculo. Mas por que eu virei neurônio e eu virei músculo? Durante a diferenciação, alguns genes são ativados e outros são desativados. É o que torna uma célula diferente da outra. Tá aqui, ó. Nessas aqui, ó, nesse grupo de células, grosseiramente falando, quais genes foram ativados para fazer neurônio? E para fazer músculo tá aqui? Tá, mas foi o quê? Desativado. Mesma coisa aqui. Quais genes foram ativados aqui para fazer músculo? Tá aqui os neurônios? Tá aqui, mas estão desligados. Então, repetindo. Durante o desenvolvimento embrionário, alguns genes são ligados e outros são desligados. Tá? É o que ele fala ali, né? Eu já li. Já li o enunciado? Vamos ler então, né? Bom, né? O formato das células de um organismo pluricelulares é extremamente variado. Existem células discoides, como é o caso das hemácias, as que lembram uma estrela, como os neurônios, e ainda algumas alongadas, como as musculares. Em um mesmo organismo, a diferenciação dessas células ocorre por expressarem porções distintas do genoma. Tá? Em algumas tem genes ativados, outros desativados, e vice-versa em outras, tá? É a alternativa D. Tá joia? Vou fazer mais uma. Ah, outra questão legalzíssima ali também, ó, que fala de fisiologia celular. Pessoal, a questão número 76. 76, tá? Ó, fisiologia celular. O que estuda a fisiologia celular? O funcionamento da célula. O que ela faz no seu dia a dia para se manter viva? A fisiologia celular depende de organelas. O que são organelas? Organela, tá? É diminutivo de órgão. Você tem órgão. A célula tem organela. Qual a função dos seus órgãos? De manter o quê? Vivo. Qual a função de uma organela? Manter quem viva? A célula. Tudo bem? Nesse contexto aí, pessoal, dessa questão, a fisiologia é secreção. Ele vai falar aí de célula secretora. Bom, a secreção é uma das atividades celulares. Para esse processo de secreção celular, existem algumas organelas envolvidas nesse processo. Vamos colocar aqui então, ó. Qual que é o processo então? Secreção, não é? Pessoal, ele fala aí, tá, da produção de proteínas. Proteínas. Secreção de proteínas, uma célula secretora. Bom, na secreção, quais são as organelas envolvidas nesse processo? Nesse específico, uma delas é o hair. Lembra quem que é o hair? É o retículo endoplasmático rugoso. Por que ele tem esse nome? Por que ele é rugoso? Tem um montão de que é grudado nele? De ribossomos. Lembra a função de um ribossomo? Síntese de proteínas. Bom,
O hair é a organela que produz o que vai ser secretado. Proteína, no caso aí. Ele produz e manda para uma outra organela que prepara a secreção. Essa outra é o complexo de Golgi. O complexo de Golgi pega o que foi produzido pelo hair, armazena temporariamente, faz um pacotinho que eu chamo de vesícula de secreção. E o destino, o endereçamento da vesícula é: saia da célula. Vai exercer alguma função em algum lugar, o que está dentro da vesícula de secreção, tá? Um esqueminha geral, ó. Aqui, ó. Uma parte da membrana plasmática, tá? Vou fazer um desenho aqui. Ó, para terminar só, tá? Esse é o hair, produz a bolotinha laranja, manda para o Golgi, empacota a vesícula e manda lá para fora. Quando eu pensar em produção de proteínas, ó, eu vou fornecer para a célula aminoácido. Que faz o quê? Proteína. Tá lá, o aminoácido, certo? Num primeiro momento, onde eu vou ter mais desses aminoácidos? Onde faz proteína. No hair. Tá lá grandão. No gráfico, no hair. Depois, onde eu vou ter maior quantidade? No segundo momento. Vai estar onde a maior quantidade? No Golgi. No terceiro momento, vai estar onde a maior quantidade? Na vesícula. Qual que mostra isso aí pra gente, pessoal? No primeiro momento, muito no hair, depois no Golgi, depois na vesícula. Alternativa C. Só seguir as barrinhas do gráfico ali. Tá bom? Pessoal, obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Para quem eu não vê mais, tá? Bom Enem. A gente se topa por aí, tá joia? Tchau pra vocês.